Irmãos e amigos, boa noite, que a graça, a misericórdia e a paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre nós nessa noite do dia do Senhor. Como os irmãos sabem, nós estamos fazendo uma série de exposições na primeira epístola de Timóteo e chegamos então no capítulo 2. Semana passada nós fizemos a exposição apenas do versículo 1. Nosso objetivo hoje é expor dos versículos 2 ao 7. Entretanto, eu vou ler o versículo 1 porque ele nos faz entender melhor a continuidade do texto. Uma das belezas, queridos, de pregar de maneira sequencial é que nenhum tema ele é omitido do povo do Senhor. De tal forma que não há nenhum tabu. Aquilo que a Bíblia fala, ensina, nós precisamos pregar e anunciar para o povo de Deus. Não fico só fazendo recortes e escolhendo alguns textos com algumas mensagens do que eu quero dizer, mas o Senhor fala então todo o desígnio dele para o seu povo. Então, 1 de Timóteo, capítulo 2, vamos ler dos versículos 1 até o 7. Assim nos fala a palavra de Deus. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios, na fé e na verdade. Vamos orar, pedir ao Senhor que nos abençoe por meio da exposição da sua palavra. Senhor, nós louvamos o teu nome e te agradecemos porque a tua palavra nos instrui em todas as áreas da nossa vida. E diante da verdade da tua palavra revelada aqui a nós, rogamos, Senhor, nos dá clareza, nos dá entendimento daquilo que é a tua vontade para as nossas vidas como o povo do Senhor. Pedimos, Senhor, fala conosco. Nós rogamos assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, nos últimos anos, o Brasil e o mundo, como um todo, se tornaram extremamente politizados. Antigamente, nós sabíamos o nome de todos os jogadores da seleção brasileira e nenhum dos ministros do STF. Mas hoje a situação está começando a ficar ao contrário. Conhecemos o nome de pessoas que nós nunca iremos conhecer. Eu me lembro quando assisti a última Copa, o único jogador que eu conhecia era Neymar, um negócio impressionante. Hoje nós conhecemos muito mais o nome de senadores, deputados, do que de artistas, ou até mesmo de alguns atletas. Isso é fruto da polarização política que vivemos hoje no Brasil e em todo o mundo. E diante desse ambiente político polarizado, surge uma pergunta: qual deve ser a postura dos crentes em relação aos governantes? Especialmente quando a gente não gosta muito deles. Como será que a gente deve agir? Bem, irmãos, no nosso texto de hoje, vemos Paulo orientando os crentes de Éfeso a terem uma postura de orarem pelas autoridades constituídas pelo Senhor. O objetivo desse texto é mostrar que a igreja do Senhor Jesus Cristo é chamada a ter uma vida de oração ativa por todos aqueles que são os seus governantes e expor quais os motivos pelos quais a igreja do Senhor Jesus Cristo deve orar. Diante disso, veremos na exposição de hoje à noite o seguinte tema: motivos para orarmos pelas autoridades. Motivos para orarmos pelas autoridades. Na nossa última exposição, vimos que no capítulo 2, como um todo, Paulo utiliza para instruir o seu filho na fé, Timóteo, sobre como o culto deve ser feito nas igrejas de Éfeso. Vimos ainda no versículo 1 que a orientação de Paulo, a primeira orientação, é para que a oração pública feita no culto seja feita em favor de todos os homens. E nós vimos basicamente 4 fatos na última exposição. Vimos que nós somos exortados a orar no culto, de tal forma que um culto que não tem oração por todos os homens, não pode ser considerado um culto.
Vimos também, em segundo lugar, que a oração no culto vem antes de tudo. Vimos isso tudo expondo o primeiro versículo do capítulo 2. Ou seja, a oração é uma parte muito importante do culto. Por mais que não seja mais importante, nós sabemos que ela é muito importante, de tal forma que ela não pode ser feita por qualquer pessoa ou de qualquer maneira. Em terceiro lugar, nós vimos na última exposição que a oração no culto deve ser feita em favor de todos os homens. Não devemos ter acepção de pessoas a orarmos por pessoas no culto. Oramos tanto por crentes como por descrentes, homens, mulheres, judeus e gentios, por todos de maneira indistinta. E em quarto e último lugar, vimos que a oração no culto público, ela tem formas diferentes, pois ela é feita por meio de súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Hoje, iremos expor dos versículos 2 ao 7, onde Paulo orienta Timóteo a instruir as igrejas a, nos cultos, intercederem por todos os homens, mas especialmente pelos reis e autoridades. O nosso texto pode ser dividido basicamente em duas partes, sendo a primeira parte dos versículos 1 e a primeira parte do versículo 2, onde vemos o dever de orar por todos os homens, especialmente aqueles que estão investidos de autoridade, e a segunda parte dos versículos, da segunda parte do versículo B até do versículo 2 até o versículo 7, onde Paulo expõe 5 razões pelas quais nós devemos orar por todos os homens que são investidos de autoridade. Diante disso, então, vejamos a primeira parte do texto, onde Paulo mostra o dever de orar por todos os homens, especialmente aqueles que estão investidos de autoridade. No versículo 1, só para que os irmãos entendam o contexto, a progressão do argumento de Paulo, Paulo começa falando: antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Depois de dizer no versículo 1 que a oração no culto deve ser feita por todos os homens, agora então no versículo 2, Paulo passa a destacar uma categoria específica de pessoas por quem a igreja deve orar no culto público, que são as autoridades. Paulo fala assim no início do versículo 2: eles deveriam orar em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade. Nada melhor do que entendermos o contexto em que o apóstolo Paulo fala isso, para sabermos como aplicar essa realidade na nossa vida. Devemos entender, irmãos, o motivo pelo qual o apóstolo Paulo está destacando essa categoria de pessoas, de maneira específica, para serem alvo da oração pública da igreja. Para isso, precisamos entender um pouco da estrutura política dentro do Império Romano, para que possamos então contextualizar a fala do apóstolo Paulo. Bem, o Império Romano dominava o mundo na época em que o apóstolo Paulo escreve essa carta. E o Império Romano tinha uma hierarquia muito bem definida e complexa. Tínhamos no topo da pirâmide, como todo soberano, César, o imperador, considerado divino, filho dos deuses, a autoridade absoluta sobre todo o império que residia em Roma. Abaixo de César tinha o Senado, que exercia um poder impressionante sobre todo o império. Abaixo de César e do Senado havia os governadores das grandes províncias romanas. Só aqui nas cartas de Paulo, vemos que ele viajou em 5 dessas províncias do período em que ele estava evangelizando. Nessas províncias, governadas por essa gente, havia gente apontada por César fazendo um governo local. Havia procônsules, procuradores, prefeitos, magistrados, juízes e todos esses governantes abaixo da autoridade de César. Os judeus, de maneira particular, tinham séria dificuldade de submeter a autoridade do Império Romano, apesar dos privilégios que eles tinham. Por exemplo, os judeus, eles eram isentos de seguir a religião oficial do Império Romano. Enquanto todos tinham que adorar o imperador e se submeter a ele, adorar ele como Deus, o Império Romano sabia que não ia dar certo se eles exigissem isso dos judeus. Diante dessa realidade, os judeus eles eram isentos da adoração a César. E durante muito tempo, no princípio do cristianismo, os crentes, os nossos irmãos, aproveitaram disso para poder adorar ao Senhor. Porque no princípio o cristianismo era identificado como uma seita que fazia parte do judaísmo, uma seita que nasce do judaísmo. Então, no princípio,
a religião cristã, ela tinha permissão de culto. Logo depois é que a coisa vai mudando um pouquinho. Além disso, os judeus eles eram isentos do serviço militar e também eles eram desobrigados de trabalhar no sábado, porque César sabia que se obrigasse um judeu a trabalhar no sábado, eles iam perder a mão com aquele povo, o povo iria se insurgir. E apesar desses privilégios, os judeus continuavam odiando a autoridade do Império Romano. É importante lembrarmos, dentro desse contexto aqui do primeiro século, e logo depois do retorno do cativeiro babilônico, que os judeus, desde quando eles retornaram no cativeiro babilônico, eles nunca mais tiveram restabelecida a monarquia. As autoridades eram estabelecidas de cima para baixo, a depender do grande império que existia na época, se eram os persas, se eram os macedônios, até que chega o período do Império Romano. E então, eles tinham um governo que era estabelecido por essa autoridade máxima. Mas os judeus aguardavam o restabelecimento da monarquia davídica. O descendente de Davi, que haveria de se levantar para poder governar sobre todo o povo. Inclusive, alguns aguardavam a restauração do reino de Israel. Não sei se os irmãos se lembram, mas em Atos capítulo 1, versículo 6, enquanto o Senhor Jesus Cristo está para ser assunto aos céus, os seus apóstolos lhe perguntam: será esse o tempo em que vais restaurares o reino de Israel? E então, o Senhor, parece que eles não tinham entendido muito bem o que o Senhor havia falado para eles. O Senhor sempre deixou bem claro para eles que o reino dele não era desse mundo. Enquanto eles acreditavam que um descendente de Davi haveria de se levantar para libertá-los do Império Romano e restabelecer a monarquia davídica, Jesus estava apontando para algo muito maior. Jesus não queria libertar eles apenas do jugo de César, do jugo dos governadores impostos por César, mas queria livrá-los do jugo de Satanás, do jugo do seu próprio coração pecaminoso, e libertá-los. E ali em Éfeso, onde Timóteo estava, para onde Paulo escreve essa carta, havia muitos judeus convertidos. E que adivinha, nesse contexto, eles teriam séria dificuldade de orar pelos governantes, especialmente aqueles que estavam abaixo na hierarquia romana. Igualmente, os cristãos, por muitos deles virem do judaísmo, teriam dificuldades de orar por César, por alguns motivos. Primeiro, porque César tinha o título de Kyrios. Kyrios significa Senhor. E esse é um título que os cristãos davam exclusivamente para o Senhor Jesus Cristo. Eles entendiam que chamar César de Kyrios, de Senhor, era idolatria, era servir a outro Deus. Além disso, era complexa a situação, porque o sistema de governo de Roma era altamente corrupto e cruel. A máquina militar de Roma, irmãos, era completamente impiedosa, matava gratuitamente. Os soldados romanos matavam por qualquer motivo. E os cristãos, que já estavam começando a sentir o aperto do Império Romano, aproximadamente nessa época em que Paulo escreveu essa carta, haveriam de sofrer com essa orientação de Paulo. Tempos depois que Paulo escreve essa carta, Nero, o imperador de Roma, começou a primeira perseguição contra os cristãos, matando milhares deles em todo o Império Romano. Diante desse quadro, queridos, desse quadro político, imagine orar por homens perversos, quando você tem uma expectativa, homens que são hostis, inimigos, que já se moviam contra o cristianismo. Seria muito complexo. E é diante desse quadro que Paulo diz que os crentes têm que orar por todas as pessoas, até mesmo por César e por todos os outros que estão abaixo dele. Então, irmãos, orar pelos governantes do nosso país é trabalho muito pequeno diante daquilo que os nossos irmãos do primeiro século passaram. Imagine orar por Nero. Imagine orar por Calígula, um depravado. Queridos, é dever dos crentes orar por todos aqueles que estão investidos de autoridade. Sejam de direita, sejam de esquerda. Devemos orar em primeiro lugar para que eles se convertam, para que eles se arrependam dos seus pecados, bem como que eles façam um governo justo, que eles possam exercer o governo de maneira séria. E a pergunta que surgiria na cabeça dos crentes de Éfeso, naturalmente seria: Paulo, tudo bem, está mandando eu orar, mas por qual motivo eu devo orar por esses homens? Esses homens que nos perseguem, esses homens que fazem tanto mal para o nosso povo. Então, chegamos na segunda parte do nosso texto, da segunda parte do versículo 2 até o versículo 7,
onde Paulo expõe 5 razões pelas quais os crentes deveriam orar por todos aqueles que estavam investidos de autoridade. Vejamos então as 5 razões. A primeira delas o primeiro motivo pelo qual nós devemos orar pelas autoridades é para que a igreja possa desfrutar de paz e prosperidade. Vejam comigo a segunda parte do versículo 2, diz o apóstolo Paulo: para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Paulo fala inicialmente que nós devemos orar para que tenhamos vida tranquila e mansa. Ou seja, nós devemos orar pelas autoridades porque é delas que depende o estado de paz, tranquilidade, prosperidade social. Se houver maus governantes, leis injustas serão aprovadas, leis antibíblicas, os governantes serão opressores do povo de Deus, serão tiranos, e não haverá paz na terra. Haverá hostilidade, guerra, perseguição, conflitos. Nós não teremos nem como conseguir o nosso pão nosso de cada dia. A economia vai piorar, as pessoas acharão que não tem problema roubar uma pequena coisa, a corrupção irá aumentar, e é interesse da igreja que as autoridades sejam boas autoridades, que atendam o bem comum para que haja paz e tranquilidade na sociedade, para que possamos anunciar o evangelho em uma sociedade que desfruta de paz. Então, primeiro oramos para que tenhamos vida tranquila e mansa, uma tranquilidade, um estado de paz. Mas também o apóstolo Paulo diz que nós devemos orar para que possamos viver com toda piedade e respeito. O que é exatamente isso? Piedade diz respeito à nossa relação com Deus, para que possamos exercer a nossa vida de comunhão com o Senhor. Ser pio é ser religioso, da onde vem a palavra piedade, é ser pio, ter a religião, a verdadeira religião. Mas também respeito. Se piedade diz respeito à minha relação com Deus, respeito está relacionado à minha relação com o próximo. Então, o pedido inclui aqui, irmãos, que nós devemos orar para que possamos viver sem martírios, para que os cristãos possam viver sem morrer ou se calar, não poderem mais anunciar o evangelho. Isso já acontece hoje, irmãos, em alguns ambientes. Por mais que, digamos que o Brasil é um país de liberdade, vai dentro de uma universidade pública e fala que Jesus Cristo é o Senhor. Fala. Certamente você vai ser chamado de louco. Todos os adjetivos aí, nazista, fascista, homofóbico, tudo vai vir para você. Só em você dizer o nome de Jesus. Enquanto eu fazia o seminário, eu tinha um colega meu, Mateus, hoje já pastor também lá em Recife, ele fazia o seminário e ao mesmo tempo fazia a Universidade Federal, curso de História. E Mateus tinha no carrinho dele um adesivo assim, aquele peixinho, sabe? Aquele peixinho cristão. Quando ele estava saindo da aula e foi chegando até o carro dele, tinha um cara passando a chave no carro dele. E ele ficou assim, o que você está fazendo? Aí ele disse, por causa desse peixinho aqui no seu carro. Porque você é crente. Porque você é um servo de Jesus. Isso eu estou falando 2015, 2014. Coisa simples. Só um adesivo em um carro. Ele nem abriu a boca. Há uma perseguição, ainda que velada. Ou seja, não há respeito mais na sociedade. E nós devemos orar para que a sociedade tenha paz, para que haja respeito com a expressão religiosa, para que haja prosperidade econômica, oportunidade de educação e emprego para todos. Mas há um segundo argumento utilizado pelo apóstolo Paulo. O segundo argumento de Paulo, pelo qual nós devemos orar pelas autoridades, é porque isso agrada ao Senhor. Versículo 3, Paulo diz, isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Isso aqui que ele está se referindo é orar pelas autoridades. Isto, ou seja, orar pelas autoridades, é bom e aceitável diante de Deus. Isso acontece, irmãos, porque foi o próprio Deus que instituiu essas autoridades. Não há autoridades, sejam boas ou ruins, que não tenham sido colocadas ali por Deus. Mas saibamos que mesmo sendo colocadas pelo próprio Senhor, essas pessoas haverão de prestar contas diante de Deus da forma como eles exerceram a autoridade. Se elas pegaram o dinheiro dos impostos e utilizaram para proveito próprio, essas pessoas vão para o inferno. Que deixaram pessoas morrendo na fila do sistema público de saúde, pessoas morrendo de fome, crianças que vão para a escola e não têm um lanche. Eu não tenho dúvida que essas pessoas vão queimar no inferno pela maldade
pela perversidade com que agiram. Devemos saber, queridos, que apesar dessa autoridade estar ali, ela é uma autoridade sempre delegada por Deus. Ou seja, o presidente, o governador, o prefeito, ele não tem uma autoridade intrínseca em si mesmo, mas a autoridade dele procede de Deus. E ele tem que sempre se lembrar disso. O poder que ele tem foi o próprio Deus que lhe deu. E as autoridades que abusam disso prestarão contas ao Senhor. E é por isso que é bom orar por essas pessoas, porque a condição deles é de muito juízo diante do Senhor. O Senhor deu a eles um poder grandioso, a juízes, a governadores, a prefeitos, para poder resolver o problema de um tanto de gente que passa necessidade. E muitos deles usam de maneira indevida. O apóstolo Paulo fala que é bom quando nós oramos por essas pessoas, porque serve de testemunho para o mundo. Os irmãos, os crentes, devem ser conhecidos não como inimigos da autoridade, mas como aqueles que oram publicamente por aqueles que estão instituídos pelo poder. Quando publicamente as igrejas intercedem pela autoridade, independente de qual seja ele, seja de esquerda, seja de direita, isso é um testemunho para o mundo, que a igreja não está envolvida em política partidária, que a igreja quer seguir o seu caminho. A igreja não defende nem presidencialismo, irmãos, porque a igreja defende a monarquia. Só há um rei que governa sobre tudo e todos. E esse rei põe pessoas submetidas a ele para fazer o bem para as pessoas. Os cristãos, enquanto cidadãos, eles têm posições, preferências políticas, mas como igreja, não devemos nos envolver em política partidária. Oramos por todas as autoridades. Nós, enquanto Igreja Presbiteriana Nova Aliança, nós não devemos dizer vote em fulano ou não vote em fulano. Por outro lado, nós como igreja, nós não podemos nos calar. Nós temos que instruir os crentes e membros a respeito dos valores do reino de Deus, para podermos votar em governantes que se submetem ao governo do soberano juiz, do soberano rei, porque aqueles que não se submetem ao governo do soberano rei haverão de exercer um mau governo. Como instituição e organismo, a igreja não deve se envolver em política partidária. A posição da Igreja Presbiteriana do Brasil, da Igreja Presbiteriana Nova Aliança, deve ser de interceder por todas as autoridades. Mas sempre que necessário, servir de voz profética, denunciando os pecados dos governantes. Nós não podemos nos calar diante dos erros, diante dos pecados que são propostos. Por sua vez, é aceitável. Paulo diz primeiro que é bom, depois ele diz que é aceitável. É porque é através das orações da igreja que Deus governa os governantes. Eu vou repetir. É através da oração da igreja que Deus governa os governantes. Meus queridos, quando nós oramos pelos governantes, oramos ao Senhor pelos nossos governantes, as nossas orações são usadas por Deus para governar o coração desses homens, ainda que ímpios. O clamor do povo de Deus faz com que o Senhor atenda a oração do seu povo, e um homem, por mais que seja perverso, o Senhor tem o coração do rei em sua mão. Lembram-se de Faraó? Diz o texto que o Senhor endureceu o coração de Faraó. Endureceu o coração de Faraó. Fazia mais uma praga e endurecia o coração de Faraó. Até o dia que o Senhor quebrou o coração daquele homem. Isso por meio do clamor do povo. Lembra-se que o povo clamava a Deus? E nós devemos clamar ao Senhor. Porque é por meio das nossas orações é que o Senhor inclina o coração do rei. Deus escuta as orações do seu povo, irmãos. Por isso que é bom e aceitável diante de Deus que oremos pelas autoridades. O terceiro motivo pelo qual devemos orar pelas autoridades é porque Deus, o nosso Salvador, deseja salvar pessoas de todo tipo e de toda categoria. Vejam comigo os versículos 4 e 5. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Quando Paulo fala o qual, ele está se referindo aqui a Deus, né? Deus, o qual deseja que todos os homens
sejam salvos. Salvos aqui é salvo da culpa do pecado, salvo do poder do pecado, da presença do pecado e da condenação do pecado. E quando ele fala de chegar ao conhecimento da verdade, Paulo está falando que Deus deseja que as pessoas conheçam plenamente e entendam, creiam e abracem a verdade de Deus de todo o coração. Dessa maneira, a salvação e o conhecimento da verdade, elas vão andar juntas. Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A verdade aqui, falada no versículo 4, ela é melhor definida no versículo 5. Qual é essa verdade, Paulo? Versículo 5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Qual é a verdade, irmãos, que Deus quer que todos os homens conheçam? É que só há um Salvador, que é Jesus Cristo. Deus deseja, irmãos, que até mesmo os governantes cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Você acha que é difícil Deus salvar um pecador? Eu acho, né? A gente fica pensando, né? Imagina salvar um político. Sabia que Deus é Deus de alguns políticos também? Alguns dos políticos são servos de Deus. É nesse sentido, irmãos, que a palavra todo ela é melhor compreendida. Deus quer salvar a todos. Seja político, seja alguém sem muita influência na sociedade, seja uma pessoa rica, seja um pobre, seja um branco, seja um negro, qualquer tipo de pessoa. Deus salva a todos. A quarta razão pela qual a igreja deve orar publicamente pelas suas autoridades é porque Cristo se deu em favor de todos. Diz Paulo no versículo 6. O qual a si mesmo se deu em resgate de todos. Aqui uma referência a Jesus, o qual Jesus é esse que se entregou em resgate de todos, se entregou para morrer na cruz, para salvar os pecadores. Resgate aqui, a salvação mesmo, a pessoa sair da condenação do inferno. E nós, se seguirmos o raciocínio de Paulo aqui, nós vemos que todos não se refere a cada pessoa. Algumas pessoas usam esse versículo para dizer que Deus quer salvar a todos. Está vendo, pastor? Deus morreu, mas Ele quer salvar todo mundo. Mas há um problema aqui, irmãos. Se nós entendermos todos como cada pessoa de maneira individual, nós estaremos bem rascados. Eu creio que todos aqui estão vinculados a autoridades ou qualquer categoria de pessoa. Por que então nós devemos entender que todos aqui não estão se referindo a cada pessoa? Primeiro, porque nós ou iremos diminuir o sacrifício de Cristo, dizendo que Ele acabou morrendo por gente que vai para o inferno. Já pensou? Jesus morreu na cruz querendo salvar todo mundo, mas Ele mesmo querendo salvar todo mundo, tem gente que vai para o inferno. Isso significa que o sacrifício de Cristo não foi eficaz. Ele quis uma coisa, fez uma coisa e não adiantou de nada. Teve gente que foi para o inferno mesmo assim. Ou então nós cairemos no universalismo, dizendo que Cristo morreu por todo mundo. Então, independente da forma como você viver, não tem problema. No final das contas, todos serão salvos. Imagine um céu que você vai estar andando assim, do seu lado passa Hitler. Já pensou? Como ia ser tranquilo? Será que Deus quer mesmo salvar a todos? Cada pessoa de maneira individual? Certamente não. Todos aqui uma referência a todo tipo de pessoa. Até mesmo aquele que persegue os crentes. Os inimigos. É por isso que Jesus diz, orem por seus inimigos. Orem por aqueles que blasfemam contra a sua fé. Era essa a imagem de César. Alguém que fazia mal ao povo de Deus e que perseguia o povo de Deus. O quinto e último argumento de Paulo é que a morte de Cristo, como um resgatador de todos os homens, é, segundo ele no versículo 6, na segunda parte, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Testemunho é o mesmo que a mensagem que deve ser pregada nesse tempo. O tempo oportuno é agora. Esse é o tempo oportuno em que as pessoas podem se converter. Por fim, irmãos, no versículo 7, Paulo fecha aqui esse ensinamento ao seu filho na fé, Timóteo e à igreja de Éfeso, para que ore por todos os homens, especialmente aqueles que têm autoridade, da seguinte maneira. Para isso fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Ou seja, para isso ele foi designado apóstolo, para dar testemunho de Cristo como Salvador de todos os homens. Mestre dos gentios, mostrando que Jesus não veio para salvar só os judeus. Ele veio para morrer por todo tipo de pessoa, até mesmo os políticos.
E ele fala isso, que ele era mestre na verdade, na fé e na verdade. A sua mensagem era um meio de levar a fé viva na verdade do Evangelho. A mesma verdade que é definida por ele no versículo 5. A verdade de que há só um mediador, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Talvez esse momento é um momento que os irmãos já conhecem e que eu parto para as aplicações. Terminei de explicar o texto. Mas eu creio que é importante fazermos 3 considerações prévias, importantes, para falarmos um pouco da relação entre o cristão e a política. A primeira coisa que eu quero falar, são 3. A primeira é que sobre a relação da igreja, instituição, e igreja local com a política. A primeira coisa que eu quero deixar bem claro é que crente e a igreja devem falar de política. Não há nenhum assunto que é um tabu dentro da igreja. Irmãos, a Bíblia fala até de como um casal deve se relacionar. A gente tem um livro que trata só sobre intimidade no casamento. Cantares é para tratar de intimidade. Paulo diz que um casal não pode se evitar por muito tempo. Se falamos sobre intimidade de um casal, a gente não vai poder falar de um assunto público? Falamos de política sim, mas falamos com sabedoria. Não é de qualquer jeito. É importante que fique claro, irmãos, que dentro do contexto da igreja como instituição, púlpito não pode ser o lugar onde se diz em quem se deve votar. A ideia de ficar recebendo político pode dizer, vote em fulano. Isso aí não faz sentido. Mas também, queridos, nós como igreja, nós não podemos nos calar. Devemos denunciar as ideologias que são contrárias à Bíblia. Devemos sim falar contra aqueles que defendem aborto. Devemos sim falar contra aqueles que defendem a legalização de drogas. Devemos sim falar contra aqueles que defendem a ideologia de gênero. Meus irmãos, alguns irmãos nossos, de maneira descuidada e desatenta, são como um boi que vota no dono da churrascaria como autoridade política. Está votando naquele que vai destruir a igreja. Que todos os projetos são contrários ao povo de Deus e aos valores do reino de Deus. A igreja não pode perder nunca a sua voz profética, de condenar os governantes, sejam eles de esquerda, sejam eles de direita. Por isso, antigamente, alguns anos atrás, aí eu fui chamado de comunista, porque critiquei o presidente anterior. Hoje, se eu criticar o presidente atual, eu sou, sei lá, nazista, né? Mas nunca podemos esquecer que a voz profética da igreja deve estar aberta. Faz parte da história do povo de Deus denunciar pecados de governantes. Lembram-se de Moisés que se levantou contra Faraó? Um político, um profeta de Deus falando contra um político. Lembram-se de Elias falando contra o rei Acabe? Um profeta de Deus falando contra um político. Lembram-se de João Batista falando contra Herodes? Um profeta de Deus falando contra político. Por isso nós, povo de Deus, devemos sim falar contra os erros e pecados dos governantes. Nós não ficamos omissos como igreja local. Nós devemos deixar bem claro quais são os valores que nós como igreja defendemos. O que nós pensamos, irmão, sobre aborto? Sobre políticos que defendem ideologia de gênero? A gente vai ficar calado? Ser como um boi indo para o matadouro, calado? Vendo esses homens prosperando, homens diabólicos, matando criança dentro do ventre da mãe, e a gente vai ficar calado? Não podemos nunca nos calar, porque o nosso compromisso é com os valores do reino de Deus. É com a palavra do Senhor. A igreja de Deus não é feita de covardes. A igreja do Senhor nunca foi feita, não pode ser feita de homens e mulheres covardes. Deve se levantar e condenar os pecados dos governantes. Mas em segundo lugar, irmãos, é importante que falemos da relação do crente CPF, não o CNPJ, né, instituição, mas agora o indivíduo. Qual é a relação do crente com a política? Se a igreja como instituição não deve ter uma bandeira política, por sua vez, cada crente, individualmente, não só pode, como deve se envolver em política. Quem não gosta de política é governado por quem gosta. Se nós nos calarmos, os que falam baboseira vão prevalecer. Crente, irmãos, eu creio sim, não deveria ter político de estimação. Crente não deveria ter político de estimação.
Por que tanta igreja rachou? A gente tem político de estimação. Devemos criticar os erros tanto de governantes de esquerda como de direita. Devemos falar daqueles que defendem os valores do reino. O compromisso do crente é com os valores do reino de Deus. Na hora que a gente vai votar, a gente diz: qual desses candidatos defende os valores do reino de Deus? Não o que está no meu coração. Porque o meu coração é mau. Mas eu entra lá no site do partido, é simples. Entra no site do partido, vê as ideias do partido. Se você conhece bem a Bíblia, você vai saber o que é a favor, o que é contra a Sagrada Escritura. Essa é a melhor forma para você votar. Mas uma terceira e última consideração que eu quero fazer antes de partirmos para a aplicação, é uma dúvida que alguns crentes têm sobre se insurgir contra o Estado. O direito de manifestar, de protestar, ou até mesmo de uma guerra civil. Por que, irmãos, que nos Estados Unidos as pessoas podem ter armas? Não estou aqui julgando se isso é certo, se é errado, mas por que um americano ele pode ter arma? Porque no dia que o Estado se levantar contra ele, ele pode se defender. A gente aqui, ladrão se levanta, a gente não pode fazer nada. Só pedir a ele, pelo amor de Deus, que deixe a gente vivo. Mas um americano ele pode defender a família dele. É por isso. O Estado, ele é bom quando ele está submetido à vontade de Deus. Então, irmãos, as autoridades são instituídas por Deus, mas não estão acima de Deus. O cristão tem o direito e dever de insurreição quando os políticos governam mal. Podem protestar, podem reclamar de maneira ordeira. Os crentes devem fazer resistência a servos de Satanás que se assentam em lugar de autoridade. Em casos como o de Faraó, que estava mandando matar crianças recém-nascidas, o povo de Deus não conseguiu resistir ali. No caso de Herodes, que mais uma vez mandou matar crianças recém-nascidas, por isso que o Senhor Jesus foi com a sua família para o Egito. E hoje vemos governantes ainda mais cruéis. Eles não matam crianças depois que elas nascem. Elas querem matar crianças dentro do ventre da mãe. Homens diabólicos que vão queimar no inferno. Querem acabar com a vida. Assassinos. Bem conhecida a história de um pastor que era alemão, não vou dizer que é um pastor alemão, né? Um pastor que era alemão, chamado de Bonhoeffer, melhor dizendo. Bonhoeffer, ele é conhecido por ter participado de uma operação para matar Hitler. Ele percebeu que a igreja alemã se submeteu. A igreja cristã na Alemanha se rendeu aos pés do partido nazista. Estava matando milhões de pessoas. E houve algumas insurreições. E Bonhoeffer dizia, quando a gente vê um maluco dirigindo um caminhão, atropelando um tanto de gente, matando um tanto de gente, você não pode deixar o volante na mão dele. Não deu muito certo. Bonhoeffer morreu, porque se levantou politicamente. Esse não é o caso só de Bonhoeffer. Vários outros. Zwinglio, grande reformador de Zurique, ele morreu em campo de batalha, em guerra. O povo de Deus, os homens de Deus, sempre falaram de guerra. A sua insurreição contra o Estado que quer fazer mal ao povo de Deus. Nós não ficamos calados, irmãos. O crente não é um tanto de trouxa que vê as pessoas fazendo o que quer. Nós podemos sim, rogando ao Senhor em primeiro lugar, para que mude a vida das pessoas. Mas caso seja necessário, a gente defende a nossa família. A gente defende os valores do reino de Deus. Concordo com Calvino, que diz sobre o político: quando Deus quer julgar uma nação, Ele lhes dá governantes ímpios. Vou repetir. Quando Deus quer julgar uma nação, Ele lhes dá governantes ímpios. Eu não creio que a gente está muito longe disso. Não passa desapercebido aos olhos do Senhor a promiscuidade da nossa nação. Não passa desapercebido aos olhos do Senhor a iniquidade no meio desse povo, até mesmo no meio do povo de Deus. Não passa desapercebido aos olhos do Senhor todo o mal e toda a idolatria que tem se praticado no nosso país.
Bem, queridos, na nossa exposição de hoje, vimos que a igreja deve orar pelas pessoas que estão em lugar de autoridade. Vimos também que Deus se agrada que oremos pelos governantes e pela conversão deles, porque foi o próprio Deus que os instituiu como autoridade e que só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, e que Jesus salva até mesmo os governantes ímpios. Mas quais lições práticas que esse texto traz para nós, irmãos? Como de costume, quero trazer 4 aplicações. A primeira, mais óbvia de todos, é que devemos orar pelas autoridades da nossa nação. Eu já falei isso algumas vezes, mas só finalizando aqui. Em um contexto político tão polarizado em que temos vivido, lembremos de orar por todos os governantes, irmãos. Lembremos da importância da oração em público. Não só orarmos em casa, mas orarmos no culto e especialmente nas nossas reuniões de oração. Aqueles que vêm toda quarta-feira sabem que tem lá um setor, né? A sessão, orar pelas autoridades do país. É bíblico. Nós, Igreja de Cristo, somos chamados a orar publicamente pelo presidente, pelo governador, pelo prefeito, para que o Senhor converta eles. Primeira coisa, o Senhor converte esses homens. É a primeira coisa que a gente precisa orar. Isso, até mesmo quando nós não concordamos com eles. Orar principalmente para que eles se rendam aos pés do Senhor. Isso não significa que iremos concordar sempre com eles, mas iremos denunciá-los. Deixando bem claro que o nosso compromisso, antes de tudo, antes de ser com a Constituição do Brasil, é com a lei do Senhor revelada na palavra de Deus. Em segundo lugar, além de orarmos em favor de todas as pessoas, devemos pregar a verdade de Deus. Além de orar, nós devemos testemunhar com esperança a respeito da ação de Deus de salvar pecadores, salvar todos os tipos de pessoas. E devemos fazer isso com sabedoria, irmãos. Nós, como crentes, somos chamados a falar muito mais de Cristo e do reino vindouro do que falar mal de político. Parece que a gente perdeu o time, sabe? Tem crente que é extremamente engajado em falar mal de político em rede social. Mas vê se posta no versículo bíblico. Muito mais do que falar mal do governante, o que podemos fazer se eles estiverem em desacordo com a palavra de Deus, devemos ser engajados em falar do rei. Devemos falar do reino vindouro. Que Jesus vem, ele vem julgar a terra. Ele vem julgar todos aqueles a quem ele deu autoridade e poder, se eles não exerceram um governo com sabedoria. O Senhor Jesus Cristo virá. E ele é salvador até mesmo de político. Até mesmo do político mais corrupto. Sabe como é? Lembram-se de Zaqueu? Um publicano. Extorquia dinheiro das pessoas. E ele diz: Senhor, se eu tomei alguma coisa de alguém, eu devolvo até a mais do que eu tomei. Isso é o verdadeiro arrependimento. Esse é o verdadeiro arrependimento. Mudança de vida. Mas enquanto a pessoa nega, às vezes a pessoa nega até a morte, né? Não há arrependimento. Não há arrependimento. Terceira aplicação, eu quero falar com as crianças que estão aqui. Por que será que o apóstolo Paulo fala de orarmos pelas autoridades? De onde Paulo tirou esse princípio? Ele tira esse princípio do 5º mandamento. Honra pai e mãe. Como assim? O que meu pai e minha mãe têm a ver com um político? O princípio do 5º mandamento, pequenos, é que nós devemos respeitar as autoridades. Você deve, primeiro, respeitar os seus pais, obviamente. Devem respeitar os seus professores, sejam da escola dominical ou na escola. Devem respeitar os presbíteros da igreja, os diáconos, os policiais e os governantes. São autoridades instituídas por Deus. Por isso, para você aprender a orar e ter respeito pela autoridade constituída por Deus, você tem que orar pela autoridade mais próxima que Deus colocou na sua vida, que é o seu pai e sua mãe. O que é orar pelas autoridades da nação? É orar pelas pessoas que têm poder. Orar por. O que é honrar pai e mãe? É honrar aqueles que têm autoridade sobre nós. E a primeira autoridade que nós precisamos ter é pai e mãe. Por isso, pais, como que seu filho pode aplicar isso na vida?
orar pelas autoridades da nação. Ensine o seu filho a te respeitar. Ensine o teu filho a honrar o seu nome, a honrar a sua família, a honrar a Deus acima de todas as coisas. Ele nunca vai orar e se submeter às autoridades se ele não aprender primeiro a se submeter a você. Submissão à autoridade se aprende dentro de casa. Submissão à autoridade se aprende dentro de casa. A quarta e última aplicação, eu quero me dirigir a você que está conosco nessa noite, que não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Deus diz, por meio do apóstolo Paulo, que Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas qual verdade? Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. A autoridade maior que você deve se submeter e que você deve aprender a honrar nessa noite não é só o presidente. Antes de tudo, aprenda a honrar ao Senhor dos Senhores, ao Senhor Jesus Cristo. Ele a quem foi dado o nome que está acima de todo nome. Ele que é o verdadeiro presidente do Brasil. Ele que é o verdadeiro governador desse estado. Ele que é o verdadeiro prefeito dessa cidade. Não há nenhum centímetro quadrado do planeta Terra e de toda a criação que não se submeta a Cristo e diz sim, Senhor. O nosso Senhor é aquele que diz haja luz. E toda a criação, toda a matéria fez existir luz. Nasceu o planeta, separação entre águas e porção seca. É Cristo, o soberano governante. E você que está conosco aqui nessa noite, mais do que pensar que o pastor veio trazer um discurso político, não é isso. Eu vim ensinar a lei do Senhor para os crentes em relação à política. Mas antes de tudo, nunca se esqueça que é o maior de todos os governantes. E ainda que você não veja hoje com seus olhos, Ele mesmo prometeu que Ele virá. E que todo olho verá. E que todo joelho se dobrará aos pés do soberano Rei, soberano governador de todo mundo, o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, dá-nos a graça, Senhor, de lembrarmos sempre de orar pelas autoridades da nossa nação. Senhor, abençoa o nosso presidente, abençoa a sua esposa, abençoa a sua família. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia daquele homem que sabemos que ele não é um servo do Senhor. Nunca tivemos um servo do Senhor na presidência, Senhor. Sempre fomos governados por homens ímpios. Tem misericórdia do nosso atual presidente. Que ele possa se encontrar contigo. Que ele possa se arrepender dos seus pecados. Abençoa o nosso governador, nosso prefeito, as autoridades que o Senhor constituiu no nosso estado e município, Pai. Que a lei do Senhor possa reger a nossa lei. O princípio da Tua palavra possa reger os princípios que regem a nossa vida. Abençoa, Senhor, para que possamos ter uma vida mansa, em paz, possamos viver com toda piedade e respeito. Que haja respeito entre os homens por meio de bons governantes. Que haja respeito à propriedade privada, Senhor. Que não cobicemos o que é do outro. Que aquelas pessoas que passam necessidade sejam assistidas, Pai. Cuida dos famintos, Senhor. Pagamos tantos impostos e vemos a todo instante pessoas passando fome, entregues a drogas. O Pai tem misericórdia da nossa nação. Tem misericórdia do nosso país, Senhor, que é um país ímpio, fundado na idolatria, levantando um pedaço de barro e dizendo, esse é meu Deus. O Senhor tem misericórdia. Tem misericórdia, Pai, da lascívia tão presente no nosso país. A imoralidade sexual tão presente no nosso meio, Senhor. Se apieda da nossa nação, Senhor. Faz um avivamento no meio da tua igreja no Brasil, Senhor. Muda a história do nosso povo. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.